E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Ajeita microfone, Pedro Renor. Eu sou o Pedro Renor, professor aqui do Parabólica. Hoje, finalzinho de ano, eu vim mostrar pra vocês aqui um vlogzinho com umas dicas de leituras de algumas compras que eu fiz de final de ano. Umas compras de Natal. Pode ser de Natal, que alguns presentes que eu me dei. Sabe, eu pensei assim, a única coisa que eu compro que eu não fico com aquele peso na consciência é livro. Então, hoje eu vim dar umas dicas de livros para vocês, alguns que eu já tinha lido, né? Na verdade, eu vou mostrar aqui três para vocês, que foram três que eu comprei, mas eu até quero falar algumas coisas antes até dos livros. Eu sou um cara que eu gosto muito de ir em livraria, né? Eu gosto de ir e abrir o livro na prateleira, né? Sabe, olhar, ficar um tempão na livraria. Então, sempre quando eu faço isso, o tempo é. Eu e a Vivian, né, minha companheira, a gente fica muito tempo, cada um em umas sessões. E quando você entra nessas livrarias, nessas grandes franquias que a gente tem, que a maioria, aqui em Belo Horizonte até tem livrarias que não são grandes franquias, franquias nacionais ou estaduais. Mas você, logo de cara, você já entra na seção dos best-sellers, né? Então você tem lá os lançamentos, os mais vendidos, né? Então você vai na área dos mais vendidos e você vê muita coisa. Às vezes você acha boas obras, você acha pérolas ali, tal. Mas quando você vai para a seção, para a área que é a que mais me interessa, que são as áreas específicas, aí é que o bicho pega mesmo. Porque eu tenho uma crítica a fazer, que nas grandes livrarias aqui em Belo Horizonte a maior que tem é a Leitura, a livraria Leitura, né? E aí eu fui, quando eu sempre vou, mas eu já passei por isso morando em São Paulo, frequentando Saraiva também. Mas assim, quando você vai na livraria e na área específica, antes era bem dividido entre história do Brasil e história geral. Hoje já essa divisão já vem, não em todas, tá? Isso não é de maneira geral, mas é algo que eu venho percebendo nas livrarias que eu frequento. Que a parte de história Brasil geral já não tem essa divisão, e os títulos que tem de história geral, às vezes eu pesquiso muito por autor, sabe? Para não correr riscos de pegar autores que estão querendo só ganhar fama, por exemplo. Tipo assim, aqueles autores, por exemplo, em filosofia, que explica o que o filósofo está querendo dizer. Que é muito comum isso com Nietzsche, né? Que eu já falei para vocês. Em vez de você achar uma obra do Nietzsche, você acha um cara explicando o que o Nietzsche está querendo dizer. E aí essas pessoas ganham muito dinheiro em cima disso, né? O que Nietzsche disse quando fez isso, o que Nietzsche falou, né? Acontece isso muito com Marx também, tentando explicar o Capital. Às vezes é necessário, porque são obras até complexas, mas quando você quer procurar o autor, né, a fonte primária, às vezes fica bem difícil. E na área de história, às vezes acho que eles têm impressão que é o que vende de fato, tá dentro da questão do mercado, mas na área de história, na seção de história, o que se tem de história geral é só Segunda Guerra Mundial e nazismo, mas mais Segunda Guerra Mundial do que nazismo, porque eu não estou questionando, acho que é o que vende mesmo, as livrarias querem ganhar dinheiro e tal, mas assim, a internet está aí para a gente poder ter uma diversidade maior de títulos, né? Eu também faço compras de livros pela internet, mas eu gosto de visitar as livrarias, tá? Sebos também, eu sei, os sebos têm diminuído, né? Pelo menos aqui em Belo Horizonte, mas eu gosto de visitar as livrarias. E na seção de história do Brasil, assim, as áreas, né, de história do Brasil foram tomadas pelos famosos guias do politicamente incorreto, de história do Brasil, dos presidentes, que são de curiosidades, mas curiosidades até. O pessoal fala livros de curiosidades, mas não é só curiosidade, são às vezes livros de distorções históricas, tá? Então, assim, é o que vende, é o que esses livros acabam sendo mais baratos, assim, para o grande público, mas você acaba esquecendo os grandes títulos dos grandes historiadores ligados à academia, que fazem trabalhos mais sérios, mas ainda assim a gente consegue dar uma garimpada dentro das livrarias, né, que é o que eu gosto de fazer, mas geralmente eu tenho que comprar na internet, ou na Amazon, ou estante virtual, às vezes a gente compra mesmo. E eu trouxe aqui, né? Eu falei, eu quero sair daqui com livros de autores que eu tenho necessidade de leitura. E eu comprei, eu trouxe aqui três livros para vocês, eu vou ver se eu consigo mostrar. Eu sempre vou na área de sociologia, de política, de filosofia e na área de história. E para mim foi um grande achado, sabe? Não estava esperando, mas estava procurando Florestan Fernandes. Ah, o cara. O Brasil de Florestan, editora autêntica. Tá aqui bonitinho, Florestan Fernandes. Para quem não sabe, Florestan Fernandes é dos maiores sociólogos
da história, um dos maiores sociólogos do mundo, já falei dele aqui, ele faleceu nos anos 90, foi um militante, foi muito importante, foi professor acadêmico do FHC, Fernando Henrique Cardoso, mas foi professor de muita gente que está aí até hoje nas lutas sociais, professor político, né? E o Florestan, ele é, assim, eu até fico emocionado de falar dele, porque eu gosto muito da história desse cara aqui. Florestan Fernandes, eu não vou ficar passando biografia, mas professor da USP, nasceu pobre, né? E teve uma vida de luta, né? Foi exilado durante a ditadura militar. Mas esse livro aqui, O Brasil de Florestan, não é um livro do Florestan completo. É um livro de coletâneas de textos que o Florestan, que estavam perdidos aí na história, que foram textos avulsos, que o Florestan escreveu de diversos assuntos e foram reunidos aqui sobre a organização de Antônio Davi, né, ou David, Antônio David, que reuniu vários textos aqui do Florestan, e então não é um livro para você necessariamente pegar e ler ele de cabo a rabo. Às vezes você procura o tema que Florestan fala muito, ele é o cara que destrói aquela ideia do mito da democracia racial, por exemplo, estou vendo ali, está saindo no vídeo. Mas então, tem textos que são bem curtinhos, né, e textos mais complexos, que eu achei bem interessante isso. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui e sempre no final o Florestan ele coloca a bibliografia dos artigos que ele escreveu, o que é muito legal, eu gosto muito disso, porque aí você pode pesquisar também outras fontes, uma fonte abre para outras, né? Então, por exemplo, eu estou aqui no sumário do Florestan, inclusive já li bastante aqui já, desde que eu comprei, né? Elementos étnicos da formação brasileira. Ele tem um texto também que ele fala que é gente sem raça, por que discutir gente sem raça? Raízes do Brasil, então caminhos e fronteiras, a aculturação dos alemães no Brasil. Ele tem um debate sobre favelas, tem um capítulo aqui. Alguns são textos grandes, outros são textos menores. E um que eu achei bem interessante, que é o que já vai dar pano para manga não, que vai dar ligação para o próximo livro que eu comprei, que eu trouxe aqui para vocês, que aí é outro também que é sensacional, que ele, no último capítulo ele faz um pequeno texto, deve ter o que? 2, 3, 4 páginas, alguma coisa assim. Obra de Caio Prado nasce da rebeldia moral. Ele debate o historiador Caio Prado Júnior, que acho que é o maior historiador do Brasil, sabe? Então é um livro muito importante para você entender a questão social no Brasil. É o Florestan Fernandes que vai falar para a gente que, infelizmente, a miscigenação que aconteceu no Brasil, ela também é um fator de desigualdade social, né? Ele quebra aquele mito que aconteceu nos anos 30, nos anos 40, da democracia racial, que vivemos felizes com várias raças no Brasil. Florestan Fernandes discute questões indígenas também, que faz parte do estudo dele. Então, assim, fica uma super dica aqui. Esses livros, apesar porque são autores extremamente importantes, esses livros não são baratos, tá? Eu não lembro o preço que eu paguei, mas foi mais de R$60. Eu acho que chegou a ser 70. Aí você fala, não, um livro desse... É porque não são esses livros de venda rápida, né? São livros que você garimpa mesmo. Então, eu tenho muito carinho pelo Florestan, estudei Florestan bastante já, assim, não sou um grande estudioso de Florestan, mas ele faz parte da minha formação enquanto professor, ele faz parte da minha formação enquanto ser humano, tá? O Florestan Fernandes, assim, fica a dica aí para vocês, e eu pretendo fazer vídeos sobre Florestan Fernandes, não só sobre esse livro, que vai entrar no conceito aí nos vídeos de sociologia. Agora, o que eu quero trazer para vocês agora, faz parte desse último capítulo que eu falei do Florestan, estou vendo o meu tempo ali, eu comprei, eu já vou mostrar direto esses dois livros aqui, 2 obras que são raríssimas de encontrar numa livraria comercial, não livraria comercial, mas nessas livrarias que vendem muito mais best-sellers. É bem difícil, você acha isso mais na internet. Eu já tenho alguns títulos e comprei 2 que eu não tinha, um deles eu já li, né? Eu li no meu tempo de graduação. Senhoras e senhores, não sei se dá para ver direito, Caio Prado Júnior. Formação do Brasil Contemporâneo, super clássico, e a Revolução Brasileira, também super clássico, a questão agrária no Brasil. Caio Prado Júnior foi um historiador,
faleceu nos anos 70, se eu não me engano. Já indiquei mais de 1000 vezes aqui o meu livro de bolso, não, meu livro o meu guia do Caio Prado Júnior, que é o História Econômica do Brasil. Os meus dois grandes historiadores que eu mais gosto, aqui a gente está falando da história mesmo, mas o Florestan é sociologia, tá? Mas o que eu amo em história geral é o Eric Hobsbawm, e em história do Brasil não tem outro cara, sabe? Tem outros grandes que são da mesma linha, o Nelson Werneck Sodré, mas aqui nós estamos falando de Caio Prado, sabe? Caio Prado Júnior é foda, esse cara. Aqui ele faz vou por partes aqui, né? Eu tô lendo ele novamente, esse livro eu já li. Só que quando eu li o Formação do Brasil Contemporâneo, você lê às vezes por um trabalho, você lê... Eu nunca tive a leitura do Caio Prado Júnior do Formação do Brasil Contemporâneo como uma leitura para mim, sabe? Uma leitura, claro que eu já aprendi bastante tal sobre ele, mas não uma leitura para mim, assim, de ler em casa sem ter uma data para poder entregar alguma coisa. Então, para mim está sendo muito importante. Então tá aqui o Caio Prado, a formação, ele começa a falar lá da colônia, para falar da formação do Brasil, para chegar até o que é o Brasil hoje, sabe? Então ele faz um estudo pesadíssimo de história do Brasil. E eu acho, sabe o que eu acho legal do Caio Prado? O que eu acho super interessante, ele tem formação, a gente fala que ele é um historiador, mas ele passeia, né? Ele passeia não, ele vai com autoridade por outras áreas. E o Caio Prado, ele é geógrafo, por exemplo, também. Eu lembro que isso é muito importante, sabe? A geografia e a história são ciências vizinhas, não uma mais importante do que a outra, mas são ciências vizinhas. E esses livros aqui, eu não sei se dá pra ver, eu perdi a página que eu tava aqui, que eu não peguei marcador dessa vez, eu tô tendo que usar a orelha aqui, ó. Pecado. Que você tem aqui as fotografias, né? Às vezes você vê essas fotografias no meio do livro, você tem ele aqui em ouro preto e tal. Mas eu não vou conseguir mostrar direito aqui, mas como geógrafo, sempre um livro do Caio Prado, quando ele vai falar aí de história do Brasil, ele geralmente é uma característica dele que eu acho super interessante. Ele começa a contextualizando tal momento e também o espaço. Isso eu acho foda do Caio Prado, sabe? Que ele faz isso como ninguém. Ele começa a discutir os espaços físicos para depois a gente começar a encaixar as peças e contar a história. Então, ele faz um apanhado com muita autoridade do que são os recursos naturais do Brasil, por exemplo, para entender por que os portugueses vieram para cá. Ele fala com muita autoridade. E olha aqui. Aqui você tem mapas, né? Que na geografia se tem um estudo muito pesado de cartografia, mapa do estado de São Paulo feito por Caio Prado Júnior, sabe? Acho que nem dá pra ver aí, né? Não sei se dá pra ver, não, por causa da luz tá estourando. Mas isso é muito interessante, isso é muito legal. E esse livro aqui é um livro que, de fato, eu sempre quis ter, eu li ele, mas eu nunca tive, né? Do Caio Prado eu só tenho História Econômica do Brasil. E o outro, que é a Revolução Brasileira, esse aqui também, já li textos, na verdade, mas eu nunca li esse livro por completo, mas já ele está fazendo um debate sobre a questão agrária, pelo que eu já estudei sobre Caio Prado Júnior, até mesmo como um autor marxista, mas de extrema importância. E isso eu cheguei até a comentar num vídeo, não lembro onde que eu falei isso, que aí o pessoal fala, tá vendo a doutrinação que se faz nas escolas, marxista, Caio Prado Júnior é um historiador marxista. É um historiador respeitado por todas as áreas do conhecimento, o Caio Prado Júnior. Eu lembro que na minha pós-graduação a gente tinha que fazer um trabalho de história do Brasil, eu não lembro mais qual que era o tema específico de história do Brasil, e eu tinha um professor que era totalmente o avesso do que é, por exemplo, a historiografia marxista. Né? Em história cultural, eu sou pós-graduado em história da cultura, por exemplo. E que já não está dentro do lado marxista, já não tinha uma linha marxista, né? E eu lembro que a gente discutindo quais seriam as fontes, qual não sei das contas, e eu evitando colocar ali os autores, por exemplo, que eu tenho mais conhecimento, e eu lembro que o professor deu uma bronca na sala, porque a gente não estava procurando Caio Prado Júnior, sabe? Que era extremamente importante. Então, não é isso, sabe? Se você olhar pela linha dele, sobre a questão do materialismo e tal, isso não muitas pessoas vão falar que ele não é importante, que isso é o maior historiador da história do Brasil, né? Então estou aqui com esses dois livros aqui do Caio Prado, esse aqui, lógico que eu vou comer ele agora nessas férias ainda,
E esse aqui fica a dica para vocês. Formação do Brasil Contemporâneo é essencial, junto com a história econômica do Brasil e também para entender todas as questões de terra. Isso aqui pode ajudar em vestibulares, viu? Isso aqui pode não, isso aqui ajuda vocês em vestibulares com a questão reflexiva para entender como que são as desigualdades no Brasil, as questões de terra. Então fica uma dica se você tiver acesso a esse livro, A Revolução Brasileira. Eu vou deixar aqui a bibliografia na descrição. E também o Florestan também, que ó, vai ter vídeo aqui no canal sobre o Florestan. Lógico que vai ter vídeo no canal. Tá aí as minhas pequenas compras. Infelizmente não são bem acessíveis. Eu não falei aqui qual que é a editora do Caio Prado, tô me perdendo. Aqui é a Companhia das Letras, que sempre trabalha com títulos bem interessantes, né? Inclusive a Companhia das Letras, se eu não me engano, ela era da Lilia Schwartz, né? Que é outra historiadora foda. Mas não são títulos baratos. A Companhia das Letras não faz obras baratas, infelizmente. Infelizmente, tem editoras que são mais baratas, infelizmente a companhia não faz. Mas enfim, tá aqui. As dicas de leituras para vocês. Eu comprei eles para ajudar no canal, para contribuir com a minha formação. Bom, e é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Foi um grande prazer, né? Foi um enorme prazer. Eu vou ficando por aqui. Grande beijo. Fui!